Boa noite a todos. Começando aqui mais um dia do Fotógrafos de Ouro Preto 2021, edição virtual. Essa edição ela aconteceu graças à Lei Aldir Blanc e ela acontece acontece de forma digital em sua programação. E hoje a gente tem o prazer de receber um grande amigo, um grande colaborador do Fotógrafos de Ouro Preto, uma pessoa que participa aí desde os primeiros encontros e, enfim, que contribui muito com a fotografia mineira e com as reflexões que cabem, né, ao audiovisual e aos profissionais da área se querem, né, andar rumo a uma transformação a partir dessa ferramenta que é a câmera, né, e o áudio. Enfim, o Nilmar, então, ele é formado em comunicação e ele atua principalmente na fotografia e no audiovisual. Ele colabora com veículos como o Brasil de Fato, The Intercept Brasil, Agência Pública, o Greenpeace, a Agência France Press, o MAB, o MST, a Mídia Ninja e outros. Ele é autor de vários documentários, como Senta Pua, que fala do massacre dos trabalhadores da Uzi Minas, Fragmentos de um Conflito Iminente, Esperança, Liberdade, Novo Horizonte, Remanescência, e lançou em 2017 o fotolivro Corpos Conflitantes, que recebeu o prêmio Mídia e Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania de Minas Gerais. Nilmar também possui uma vivência no Vale de Jequitinhonha desde 2008 e desde o rompimento das barragens de Fundão e Mina Córrego do Feijão acompanha os desdobramentos desses crimes socioambientais. Então, eu queria convidar aqui nosso amigo Nilmar Lage para participar de mais um Fotógrafos de Ouro Preto. Isso aí, Nilmar. E aí, pessoal, boa noite a todas e todos. Uma alegria participar de mais essa edição desse encontro tão caloroso, tão querido, tão afetuoso, que é o Fotógrafos em Ouro Preto. Para a gente, assim, todos, falo por todos aqui do Fotógrafos de Ouro Preto, a gente admira muito o seu trabalho, porque a gente acha que esse tipo de trabalho é o trabalho que vai transformar o mundo, né? A gente vive numa cidade que é muito fotografada e a gente também utiliza disso para criar, né? E para nos entender enquanto pessoas, mas a gente vê que essa apreciação da Ouro Preto, né, preservada, ela é muito limitada quando a gente fala da transformação do mundo, né? A gente não pode usar, na minha opinião, a fotografia como algo apenas romântico e apenas turístico e apenas pela estética, né? Eu acho que tem que ter essa discussão, né, que você faz tão bem aí. Então, a gente agradece muito a sua participação nos vários encontros, já com a oficina, né? A gente lançou o Corpos Conflitantes aqui em Ouro Preto também. E, enfim, a gente espera fazer muita coisa junto com você aí. Pô, legal demais, cara. Eu fico feliz com as generosas palavras, viu, Lucas? Sobre essa possibilidade, né, de uma fotografia de mudança, uma fotografia de ativismo, né? Enfim, eu recentemente, no último ano, né, eu comecei a ser chamado para algumas conversas nesse sentido, sabe? E eu fiquei muito feliz assim com esse reconhecimento, porque no meu interior é o que eu tento fazer, né? Mas eu não me auto-intitulava como fotógrafo ativista, né?
E apesar de que internamente eu tenho noção de que é isso que eu estou tentando fazer. Mas ser chamado para umas conversas nesse sentido me deixou muito feliz, assim, porque acho que aquela noção de que, né, a gente parece estar caminhando no caminho que acredita, no caminho, vou chamar de certo aqui, porque é o que eu acredito, né? Mas claro que cada um trilha, né, nós temos multicaminhos, e aí cada um vai trilhar por aquele que lhe é mais conveniente, né? E eu considero isso que eu estou fazendo um caminho do bem, um caminho legal, e fiquei feliz por esse reconhecimento. Voltar ao Fotógrafos também é um negócio muito emocionante, porque além de, né, você lembrou aí que eu participei eu acho que eu só participei da edição de 2018, cara, depois da retomada É, aí. você não participou da primeira e da última, eu Pois acho. é. A primeira de 87, né? Não, não, 88. não, 2012 também você não participou, não. Não, mas eu tava aí. Eu Ah, você veio tava. em Eu 2012, né? estava. Ah, sim. Você Isso, eu veio estava. como participante mesmo. Eu fui participar do encontro, né? Sim, E sim. aí, em 2013, eu fiquei muito feliz porque uma provocação que vocês me fizeram acabou dando start para uma pesquisa que eu ficava relutante em fazer aqui na região, que é essa do massacre de Sentapua, né? Patinga, né, o Sentapua. Então, foi uma provocação que vocês fizeram que me levou a realmente dar vazão a esse trabalho. E é um processo contínuo que eu tenho estado desde 2013, assim. Na verdade, desde antes, mas 2013 foi a primeira vez que eu externei algo, né? E venho produzindo desde então. E o lançamento do meu livro aí também foi muito emocionante, porque foi logo depois também que eu recebi esse prêmio, né, da Secretaria de Direitos Humanos. Então eu estava muito feliz em voltar no encontro e com o prêmio que o livro recebeu também. É um livro independente, Uhum. produzido, né, na tora, e que teve um retorno muito gratificante, assim, Uhum. além do que eu esperava, na verdade, né? Tanto o retorno da crítica quanto esse reconhecimento foi além do que eu esperava mesmo, de verdade. Massa. Massa demais. Bom, só para iniciar nosso papo aqui, antes da gente projetar umas fotos e você falar desses dois últimos projetos, eu queria falar um pouco dessa coisa que a gente estava conversando até antes de começar a gravação, dessa coisa do lugar de onde você veio, né? E das suas origens, né? Então, você é um cara que você transita em diversas artes e movimentos, né? Você vem aí da música, do skate, da cultura de rua. Como foi nesse começo aí que a fotografia despontou como esse meio principal assim de você contar suas histórias no meio de tantas ferramentas que você tinha ali? Por que a fotografia e o vídeo te puxaram tanto assim? Cara, é uma pergunta que eu demorei a responder para mim, sabia, Lucas? Mas hoje eu consigo perceber isso um pouco melhor, assim, porque eu cresci no esporte, praticando esporte. Então, aquela fase que a gente fica idealizando que vai ser quando crescer, no meu caso, eu seria atleta, né? Porém, e aí, cara, mas eu sempre, a minha família, principalmente a família do meu pai, não são exatamente músicos, mas sempre a música esteve presente ali, né? Porque as rodas de violão e tal, os meus tios, eles estudaram, né, com essa turma da geração mineira aí da MPB dos anos 70, 80, né? Então, a MPB brasileira, questionadora, né, desse período, sempre foi muito marcante nas reuniões de família, né? E, paralelo a isso, tinha o meu gosto pessoal também pela música extrema, né?
a música de protesto, do punk, do hardcore. Mas eu era, né, era atleta, igual eu falei, não tinha essa onda de trabalhar com imagem. Daí, quando eu parei de jogar, que eu fui fazer faculdade de comunicação, eu já imediatamente me enveredei para fotografia e passei por momentos experimentando a linguagem, assim, eu sabia, é engraçado isso, né? Eu sabia o que eu queria fazer, sabia o que não me atraía muito, mas eu experimentava como uma autoafirmação, como um processo de natural de amadurecimento, né? Não é exatamente evolução, mas de amadurecimento do que eu buscava, na verdade. Então, assim, a fotografia abstrata, sabe, nunca me atraiu, mas eu experimentei algumas coisas nesse sentido, apesar de eu, né, respeito muito, sei lá, os modernistas, né, a fotografia moderna do Brasil é sensacional, é lindo, tem atrás aqui tem um livro desse como referência, mas não é o que eu queria fazer, por exemplo, né? E aí eu comecei e sempre gostei de documentário, cara, sempre gostei. E aí eu comecei a pensar em como desenvolver essa minha linguagem para trabalhar com essas pessoas que hoje eu consigo trabalhar de uma maneira mais respeitosa. Então foi em 2012, logo depois a gente estava conversando, né, daquele ensaio lá que eu fiz com os usuários de crack aqui em Patinga. Aquilo ali já estava no processo, já estava no caminho, que foi em 2011, já de convivência de como lidar com essas pessoas, de como chegar no ambiente, né, de como conseguir que elas se abram e permitam, né, compartilhem a intimidade delas comigo, que estava ali em fotografar ou filmar. E aí, em 2012, a chave deu uma virada, assim. Foi quando eu comecei um trabalho lá em Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha, que eu já tinha feito algumas coisas lá também desde 2008, mas em 2012 a chave virou e aí eu comecei a explorar mais esse universo que eu tenho trabalhado hoje, né? Dessas pessoas em situações mais vulneráveis, vítimas de crimes socioambientais, enfim. Mas aí foi em 2012 que eu consegui utilizar a fotografia para realmente externar isso que foi um processo de construção, né, que eu fiz ao longo dos anos, assim, ao longo da minha vida. Uhum. Eu nasci em Molevade, mas só nasci. Os meus pais já moravam aqui em Patinga, já estavam aqui trabalhando, e aí passei, sei lá, alguns meses, né, antes de vir definitivamente para Ipatinga. E estou aqui desde então. E é curioso, cara, que ser criado aqui em Ipatinga porque Ipatinga é uma cidade que não existia, né? A gente estava falando mais cedo aí da questão do desenvolvimento aqui do Vale do Aço, que era uma região, um cinturão verde que protegia o ouro aí da região de Ouro Preto e Mariana. Então, a partir de 1900 que começou a se desenvolver aqui o leste de Minas. E Ipatinga não existia, era um entreposto comercial, tinha alguns fornos carvoeiros para abastecer a Belgo Mineira ali, que já estava instalada em João Molevade. E aí, com os planos de desenvolvimento, né, do JK, aqui foi escolhido para a instalação da Uzi Minas. E aí, a Uzi Minas instalou-se aqui na região e começou um processo de urbanização em torno da empresa. E a Uzi Minas, ela sempre teve uma atuação muito marcante aqui na região. Trouxe desenvolvimento para a região, mas também trouxe uma política de
doutrinamento, não sei, de cerceamentos sabe, de vivência próprias da empresa. Então, assim, as pessoas conviveram aqui com um sistema de vigilância fora da empresa, que dava conta da vida não só dos funcionários da Usiminas, né? Mas também de pessoas que eram influentes na cidade, que eram emitidos relatórios sobre isso para a empresa, uma empresa que inicialmente era estatal, né, e subordinada ao Estado, mas que ela foi privatizada em 91, a primeira do processo do Fernando Henrique Cardoso, mas que ela manteve essa prática de vigilância na cidade. Então, Patinga é uma cidade muito... As pessoas têm muito melindre para falar de algumas coisas aqui. E eu sou nascido no dia 7 de outubro, que é o dia do massacre, né? Massacre em 63, eu nasci em 81. Mas, assim, tem no primeiro governo do PT aqui na região, eles fizeram um clube, um centro, uma praça de cultura, esporte e lazer, que era o 7 de outubro, né? Então, eu desde 89, eu muito criança, eu ficava questionando minha mãe, o que é? Por que tem um clube com a data do meu aniversário, né? Uhum. E as pessoas, em geral, não falavam, muitos ainda não falam, na verdade, sobre isso. E claro que isso tem um reflexo, né? A minha postura um pouco mais questionadora, no sentido de saber da importância que o leste de Minas tem para a história do Brasil e de querer contar isso de alguma forma, é claro que hoje tem algumas implicâncias na minha vida pessoal, sacou? Mas tudo bem, eu acho que está tudo certo, né? Faz parte do processo. Agora, saindo um pouco do seu universo de Patinga, já e indo para a produção fotográfica, eu queria mesmo que as pessoas entendessem como que essa sua criação aí, né, e essa vivência, né, com com os Minas e com os impactos dela, impactos políticos, impactos sociais, como que isso foi te afetando, né, para depois contar outras histórias, né? E você falando aí da região suas, né? Eu não sei se é a mesma realidade daqui, mas a gente fica sempre pensando como que será Ouro Preto e Mariana no período pós-mineração, né? O que vai sobrar nesse período, né? Você consegue ver Ipatinga ou Vale do Aço sem a siderurgia? Tem alguma alternativa econômica para isso? Cara, as pessoas aqui não se atentam para isso no geral. Eu escrevi um artigo ano passado, no início da pandemia, para o Brasil de Fato, que o título era "E se o forno esfriar?", que era um processo que o forno da Usiminas estava sendo desligado mesmo, aliás, estava passando por manutenção, desculpa. Mas, assim, teve um dos fornos que foi desligado durante 3 ou 4 anos, né? E assim, é justamente isso. O que vai ser o Vale do Aço hoje? Ele, até respondendo uma pergunta que você tinha feito, eu deixei passar, do desenvolvimento socioeconômico aqui na região, a gente tem, eu não tenho agora aqui de qual, mas acho que são 1.100 e poucas empresas, indústrias aqui na região do Vale do Aço, nas 4 principais cidades, né? Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso. E que, né, essas empresas dão nome à nossa região, mas hoje elas não representam a força motriz como já foi em outros momentos. O comércio começa a ganhar uma certa relevância nesse aspecto e, recentemente, tem se tentado também o turismo de aventura, porque um pequeno grupo começou a prever essa possibilidade da Usiminas não estar aqui, né?
o da Aperam, que é Intimoto, também não está aqui daqui uns anos, ou daqui, sei lá, 50 anos, enfim. Mas isso é uma questão que não é muito discutida aqui publicamente pelos governos, porque deve causar algum desconforto. Não sei se nas universidades, nas faculdades aqui da região, se isso está sendo tratado de alguma maneira. Foi feito um plano gestor da região metropolitana do Vale do Aço, que previa algumas ações de médio e longo prazo para minimizar esses impactos, mas ele não foi colocado ainda ou minto, não tinha sido colocado em atividade quando eu escrevi o artigo, que está mais ou menos completando um ano, então deve ter sido em março, né, de 2020. Não acredito que tenha sido colocado em marcha essas ações para minimizar o impacto de uma região que não é mais tão do aço assim, né? Então, é isso, cara. A gente tem esse problema no nosso horizonte e eu acho que não está sendo tratado com a importância que deveria, porque vai deixar para resolver na hora que acontecer, e aí vai ser uma questão. Bom, eu queria, Nilmar, então agora vou pedir para a Luísa começar a projetar as fotos. Então, você acabou o Corpos Conflitantes e você me falou que o Retirada Violenta ele é um pouco a continuidade, né? Eles seriam um álbum duplo aí, né? E é muito... Eu acompanhando sua trajetória, né? Acho que eu acompanho aí desde 2012 e 2013, esses diversos assuntos. Nos últimos anos, eles foram ficando cada vez mais em evidência, né? Tanto as minorias reivindicando seu lugar, quanto os abusos aparecendo mais, né? Dos grandes. Enfim, eu queria agora que você falasse um pouco aí, você tocasse a bola e falasse um pouco desses dois projetos, contasse para o pessoal aí como aconteceu a construção dos dois, enfim. E aí você vai falando para a Luísa quando for para passar as fotos. Tá, não, massa. Cara, o Corpos Conflitantes, que foi o meu primeiro livro, ele foi um trabalho que meio que surgiu, assim, apareceu, no sentido de que eram vários projetos independentes que eu fazia, e aí eu estava lendo Darcy Ribeiro, me deparei com esse termo, corpo conflitante, e na hora, cara, foi tipo acender a luz, assim, sabe? Pô, deu um estalo, eu falei, cara, esse termo corpo conflitante, que o Darcy não trata da maneira que eu trato, eu apropriei do termo e trouxe para uma interpretação minha, mas esse termo dá para organizar os meus trabalhos e fazer um projeto, sabe? Foi muito assim, a cabeça fervilhou, e aí eu de 2012, que foi quando eu falei que comecei a ter esse direcionamento no meu trabalho, até 2017, eu organizei o livro de uma maneira com uma narrativa muito subjetiva que eu tentei criar para poder permitir uma leitura ali enfim, de trabalhos distintos, mas que dialogavam dentro desse conceito do corpo conflitante. E aí, já no final já o livro recém-lançado, eu tinha lançado também o documentário Esperança, Liberdade, Novo Horizonte, que foi eu acompanhei o despejo e a reocupação de um acampamento do MST aqui na região, e a Isabela, que estudava direito na época, ela pediu para pesquisar o meu trabalho,
e foi tema da monografia de conclusão de curso dela. E aí, no meio desse processo que eu estava orientando o trabalho dela, esse termo esbulho possessório apareceu, que é um termo do direito, né, que fala da retirada violenta do legítimo possuidor do imóvel. E aí, também da mesma forma, na hora que eu li esse conceito, falei, cara, é isso, o próximo trabalho vai ser esse, porque eu já continuava fotografando os mesmos assuntos, né, os mesmos temas, assim, igual você falou aí, né, dessas pessoas que têm voz, que gritam por direitos, mas que eu tento, de alguma maneira, contribuir para esse grito delas, que não é meu, né, é delas, tem nome, tem identidade, tem causa, e dessas pessoas diretamente atingidas aí diretamente e indiretamente atingidas por questões, né, do sistema como os rompimentos de barragem, a falta de moradia, enfim, desse sistema de exclusão que é tão vigente no Brasil. E aí, Luísa, se quiser ir passando, aliás, eu não falei do seu Murilo, né? Deixa eu concluir essa introdução, aí eu falo do seu Murilo e a gente passa. Aí eu comecei a fotografar, e como eu não tenho feito projetos para a Lei de Incentivo à Cultura, porque nesse processo de ter que passar por de você apresentar o projeto para uma empresa, né, e ela querer ou não te patrocinar, no geral as empresas não querem, né, vincular nome a um trabalho que está questionando, né, da forma que eu questiono. Então eu parei de escrever projetos nesse sentido e estou buscando outras formas de viabilizar os meus trabalhos, né? Então, seja produzindo pautas para esses veículos que eu trabalho, seja, né, colaborando com os movimentos sociais. Então, eu comecei nesses trabalhos comerciais, também colhendo material para o meu projeto autoral, né? Para quem não é muito familiarizado, né, a gente consegue ter uma linha, né, que os trabalhos comerciais, esse trabalho, que todo trabalho é de autor, né, mas o trabalho voltado para, no meu caso, para o jornalismo, para denúncia social um, e o meu trabalho documental artístico é outro, né. E aí eu comecei a produzir a partir desse insight que eu tive nessa conversa com a Isabela. Então, esse personagem, o Somorilo, por exemplo, ele é um atingido pelo rompimento da barragem de Fundão. À época, ele estava com 92 anos e não era reconhecido como atingido, sabe? Então, ele é morador do NAC, aqui da região do Vale do Aço, e estava numa luta para poder ser reconhecido, para ter o cartão de reparação, né, de danos, enfim. É toda uma situação, assim. Pode passar, Lu. Esse é o Keninho, que é no acampamento. Esse é o momento que o acampamento Esperança, que é o acampamento que acompanha o despejo e reocupação deles, é um acampamento surgido a partir também do rompimento da barragem de Fundão. São famílias de pescadores e pescadoras e produtores e produtoras rurais do leste de Minas, ali da região de Valadares, Periquito, NAC, que tiveram sua renda comprometida, porque dependiam do rio, por algum motivo, do Rio Doce, e aí foram acolhidos pelo MST e começaram a luta pela terra para poder produzir. Então, eles ocuparam uma terra, sofreram despejo, aí nesse momento dessa foto eles estavam sendo acolhidos pelo assentamento Liberdade, que é um dos mais antigos aqui da região, para depois reocupar uma outra área que acompanha esse processo também. Então, esse momento era
era um momento de acolhimento do assentamento Liberdade, né? E sempre, pode passar, Lu, e sempre dessa forma muito bem acolhido, muito bem recebido por essas pessoas, né, de uma maneira muito generosa e tal. Eu tenho uma tendência a trabalhar com dípticos na hora que eu vou organizar o meu trabalho, meu livro. O Corpos Conflitantes foi assim, e o Retirada está sendo assim também, porque como estão sendo projetos independentes, o Retirada, eu estou numa conversa que acho que vai ter uma curadoria, mas ainda não, não é o momento de falar, mas como é um processo independente, eu organizo, né, a partir do meu olhar. Então, essa foto anterior do Keninho, eu achei que se ligava com essa daí de Paracatu, que isso aí foi um dia, Lucas, que a gente estava junto, inclusive. Foi naquela... Foi e aí o Bruno Soares, que é esse meu parceiro, jornalista, me convidou para passar uns dias lá. A ocupação estava completando 5 anos. E aí a gente foi para lá, eu fiquei uma semana nessa ocupação, morando lá com eles, que eles me deram um barraco lá para ficar e tal. E é sempre muito legal essa troca, né, cara? Sei lá, eu estava num barraco de madeira, que a porta não tinha tranca, mas é uma comunidade muito tranquila, muito familiar, e grande, mas mesmo sendo grande, ela não tem muitos conflitos internos, sabe? E aí a Rose, que era uma das coordenadoras, a comunidade é tão grande que eles dividem em 3 núcleos, né? E aí a Rose, a coordenadora de um dos núcleos, ela falou assim, olha, o grandão, você pode ficar tranquilo, a sua casa vai ser aquela ali, pertinho da minha, e você pode ficar tranquilo, seu equipamento, nada, ninguém vai mexer contigo aqui. Eu falei, massa. E é isso, eu nem questionei nem nada, sacou? A gente sabe o valor monetário, né, do equipamento fotográfico, não preciso ficar falando aqui, mas assim, a minha casa não tinha tranca, a porta ficava só encostada, sacou? E eu saía para fotografar na comunidade, saía de manhã, voltava depois do almoço, por exemplo, e o que eu não levava para fotografar ficava lá, o computador ficava lá, e, sabe? E é isso, um respeito e um acolhimento muito formidável, assim, né? Essa pessoa da foto é a Norma, uma paraguaia que estava tentando melhores condições de vida aqui no Brasil, e também no Paraguai, junto com o marido dela, eles estavam em condições mais degradantes do que eles estavam vivendo naquela região, porque pelo menos ali eles não pagavam aluguel e estavam lutando por uma terra, né, um espacinho para eles poderem ter para eles, né, e começar uma vida menos sofrida, talvez, mais digna. Enfim. Pode passar, Lu. Essa também é lá na Ocupação Bulbas. Eu não vou recordar o nome dessa mulher, cara. Uma pena, peço desculpas aí. Mas ela estava mexendo na horta, né? E, enfim, acabei sendo feliz aí com a luz do fim do dia e criando essa dramaticidade aí para a imagem que eu construí. E tinha esse jogo, né? Essas coincidências. O Cal Guimarães uma vez falou, cara, ele fala do acaso, numa conversa que eu tive com ele, um imponderável do acaso, uma coisa assim que o Cal Guimarães falou, um grande artista mineiro, né? E aí, assim, tinha esse fundinho verde que quase se confunde com a blusa dela, mas que, né, permite essa distância, e não um fundo infinito, não, mas não chroma key, não, mas queria, mas que foi, né, foi um momento feliz assim para fazer essa imagem.
Pode passar, Lu. Essa também é lá no acampamento, na ocupação Bulbas. Às vezes eu fico, para quem não é familiarizado também, né, assim, os temas, as nomenclaturas, né, tem a ocupação, acampamento, assentamento. Mas não pode falar, pode concluir. A ocupação a primeira coisa que tem que trabalhar com as pessoas é isso, né, cara? Não estar invadindo, né? Elas estão ocupando, estão dando motivo para aquela terra ali, estão fazendo uso social, né? Dando razão de existir daquela terra, né? Então é uma ocupação que é feita quando o processo quando eles não têm a documentação, né, não têm a posse da terra, eles estão num processo de acampamento, e quando é feita a reforma agrária, né, quando é feito, concluído a compra daquela terra pelo Estado, e aí essas pessoas passam a ser donas daquele espaço, e é um assentamento, né, só para diferenciar rapidamente, superficialmente, esses termos assim. E aí é o claro contraste, né, do universo do esporte nacional com a realidade da população. Enfim. E é muito interessante, Nilmar, você pegar os temas que você fotografa, né, e as pessoas com que se relaciona e ver essas fotos em conjunto, porque me remete muito a essa coisa também do Guimarães Rosa, que pega uma ideia regional, mas que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, do Brasil ou do mundo, né? E essas fotos, elas se confundem entre si, né? Porque os dramas, eles são muito semelhantes no final das contas, né? Esses dramas coletivos e individuais também, né? Que está muito pautado nisso, na questão do trabalho e da falta de terra, né? Então, é uma honra, né? Você pelo menos citar. Não tô nem falando que você me comparou com o Guimarães, não, mas pelo menos citou o Guimarães. É uma honra, cara. Assim, porque, claro que eu tenho as minhas influências, tem, né, nomes que eu admiro, trabalhos que eu gosto muito. E é isso, né? Igual você falou, eu tenho tentado não personalizar, né? As pessoas, assim, chamar atenção para o contexto, não para o indivíduo. Claro que o indivíduo é extremamente importante na construção desse processo. Tanto é que, assim, um deslize que eu cometi no Corpos Conflitantes, foi que eu deixei as legendas das fotos para o final do livro, né? E nem todas eu nomeei, por exemplo. Nesse eu já estou corrigindo, assim, eu trago o indivíduo, né, a legenda, o nome, o título vai aparecer ali, mas a imagem, é igual você falou, ela é um pouco mais genérica, né? Estou falando que aí é o acampamento, a ocupação Bulbas, mas poderia ser o acampamento Esperança, por exemplo, o negócio falou. O grande pano de fundo são os dramas sociais mesmo, assim. Pode passar, Lu. Essa também está na ocupação Bulbas. Ele é... Puxa vida, fugiu o nome aqui agora. Mas ele é um brasiguaio. Ele é mestiço, né? Não é mestiço que chama, não, mas, enfim, pai brasileiro, a mãe paraguaia, né? E ele tá lá na ocupação também com os mesmos propósitos de né, buscar melhores condições de vida e tal. Pode pular, Lu. Conflito da Terra, né? Esse é o momento que o acampamento Esperança tinha reocupado umas terras e tiveram que fazer uma colheita às pressas do que eles tinham plantado, porque eles iam sofrer o segundo despejo, né? Então, estava um momento muito estressante, muito triste no acampamento, porque
alguns produtos não tinham, né, chegado no momento exato da colheita, mas eles tiveram que fazer da mesma forma, né? E aí, nessa imagem, por exemplo, é possível, né, perceber um pouco disso que eu falei, de tentar não personificar, né? O personagem está ali, o Carlos está lá, ele tem nome, tem a individualidade dele, mas eu tento trabalhar de forma que isso não fique tão explícito, né? Que essas marcas do rosto, que são muito importantes para a história individual, não sejam tão evidentes quanto alguns trabalhos que eu também acho que são importantes, que eu vejo por aí, mas que é uma linguagem que não me toca tanto, assim, né? Então, eu acho que o contexto conta tanta história quanto as marcas que né, esses rostos carregam, ou as mãos, enfim, carregam também. Então, eu tento trabalhar esse retrato na horizontal, né, no sentido de contar a história de uma maneira que tem uma narrativa na imagem, né? É um pouco também da minha formação do jornalismo, isso, né? Uhum. Pode passar, Lu. Também outro momento do acampamento de Esperança, dessa colheita que eu falei. Esse é o Elton. E aí, o acampamento de Esperança estava estava ocupando, na verdade, já depois que eles sofreram o despejo ali daquela colheita anterior, eles foram para uma área que eram terras devolutas, que em Açucena, que no Vale do Rio Doce, que o Estado indenizou os donos da terra para poder criar o Parque Estadual do Rio Corrente Grande. Só que esses fazendeiros, né, grandes latifundiários aqui para a região, né, dá para comparar com os latifundiários do Mato Grosso, mas aqui para a região eles são grandes. Então eles usavam essas terras, mesmo já tendo recebido por elas, mesmo já, né, sendo terras da União, eles usavam para o pasto e tal. E aí, quando essas famílias foram ocupar esse... Cara, era um espaço pequeno, assim, eu não sou bom com essas medidas, não, Lucas, sei que é da geografia aí, mas eu acho que era uma coisa em torno de 2 hectares, cara, coisa assim. Era um espaço pequeno para acho que 42 famílias, né? Quer dizer, um negócio que dá para ficar ali bem acolhido, bem apertadinho, né? E aí essas trabalhadoras foram recebidos a tiro por fazendeiros que não eram donos da terra. Né? Então, assim, é esse o drama, né, que essas famílias vivem no Brasil inteiro, com uma imagem que foi construída de uma maneira perversa pelos veículos de comunicação mais tradicionais, né, e alguns discursos conservadores que não se permitem ouvir o que essas pessoas têm para dizer, e estão sempre do lado, né, do dono da terra, do possível dono da terra, na verdade, né? E aí não sabe dos interesses das famílias de plantar uma roça, de ter uma pequena lavoura ali para abastecer, né, o comércio local, com os produtos sem agrotóxico, com produtos, né, plantados com todo carinho, com todo cuidado ali para uma alimentação saudável e que vai abastecer exatamente o comércio local, regional, cara. Então, é isso, né? É uma criminalização estrutural dessas famílias, foi feita sistematicamente, né, ao longo dos anos. Claro que agora alguns discursos vão sendo desconstruídos com essa possibilidade que as redes sociais, né, enfim, a internet permite, mas é um trabalho difícil desconstruir essa imagem que foi produzida ao longo dos anos. Hein? Pode passar, Lu. Também lá nessa ocupação. Assim. Cara.
são momentos do dia a dia deles, assim, né? Que a gente percebe. E sua aproximação dessas comunidades, ela é por via direta ou você faz por outras pessoas ou ONGs que estão ali trabalhando com eles? Essa aproximação, como que se dá? Cara, depende muito, assim. Aqui na região eu já estabeleci alguns vínculos com as pessoas do movimento, com algumas lideranças, mas também com as pessoas da comunidade, assim, né? Tem uma história. Outro dia eu recebi um áudio maravilhoso da Rosa, que ela estava justamente nesse dia aí, não sei se vai passar a mãe dela, Dona Maria, que eles construíram o barraquinho deles, e eu, né, como tenho mais de 1,90 m, para entrar no barraco eu tinha que abaixar muito para ficar lá dentro também abaixar, sabe? E aí a Rosa falou que agora a mãe dela está aumentando a estrutura da casa para quando eu voltar lá não passar por isso, sabe? Então, assim, sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. E é um carinho que é uma relação que é mantida, assim, sabe? Claro que eu sei do meu lugar, eu tenho noção, né, eu não sou do movimento, né? Eu não sou um agente social, um assistente social, não sou isso. Eu sou fotógrafo, sou documentarista, jornalista, ok. Mas eu mantenho um vínculo mínimo com essas pessoas e também não é por obrigação, não, cara. Sabe? É por afeto mesmo, assim. Então, eu chego através delas, num primeiro momento, sempre procuro encontrar uma liderança, né? Sei lá, se eu vou numa ocupação, se eu vou numa favela, ou se eu vou num acampamento que eu não tive nenhuma inserção ainda, eu tenho que procurar liderança, porque o papel dela é esse, né? É receber os estrangeiros ali e fazer o filtro. Não vou te dar permissão, claro, porque é isso, né, cara? Uhum. Então, e até para minimizar riscos também, né? Da minha integridade, assim. Uma única vez até hoje eu não me senti confortável para fotografar num lugar que eu estava, assim. Porque eu também não sou desses que chega escondendo, não, vou fingir de conta que não sou fotógrafo. Não, cara. Uhum. A relação de honestidade, de cumplicidade, ela tem que ser franca o tempo inteiro. Então, eu chego com equipamento, né? No máximo com a mochila e já vou tirando ali, a pessoa tem que saber que eu sou fotógrafo, né? Mas aconteceu uma situação que quem estava no comando lá do morro eram os menores, cara. E aí, menor, criança, assim, 13 anos, sabe? Então, eu não me senti confortável. Achei que talvez eles pudessem ter reações muito espontâneas, né? Que me senti muito bem confortável com a minha presença ali. Então, eu me senti... Não fiquei à vontade, cara, sabe? Assim, para fotografar. Andei com eles e tal, conversei, mas fotografar mesmo não fotografei, não. E aí, é assim, cara, sempre com muito respeito. Chego via essas lideranças ou via esses contatos que eu mantenho, né? Procuro manter, igual eu falei também, não é por obrigação, porque realmente, enfim, sou tão bem acolhido, né, que eu quero voltar, eu quero voltar na sua casa, por exemplo. E aí, ó, na hora que quiser, acabou a pandemia, já pode vir já, pode ficar acampado aqui 5 dias, 10 dias, se quiser. É um pouco isso, assim. Pode passar do... Deixa eu pôr meu fone aqui. Essa aí foi né, lá no que seria o Novo Bento. Esse processo absurdo, ridículo, escroto. E o que eu não puder falar, vocês cortam depois na edição, mas porque tem coisa que é impalavrável, né, cara? Olha a situação que as pessoas dentro do Rodrigues vivem até hoje, cara. Né? De ter que mendigar
o que lhes foi arrombado da forma que foi, sacou? Enfim, impalavrável. A situação de Bento, né, impalavrável. É porque eu direto me pego pensando nisso também. E lá naquele começo, né, quando teve o rompimento da barragem, muitas pessoas falavam isso, né, não, que a Samarco não quer ajudar, ou quer renova, e muitos defendiam, falavam, não, isso é teoria da conspiração, eles querem ajudar sim e tal, não foi por querer. Só que hoje em dia, olhando, a gente vê que foi tudo muito bem planejado, muito bem pensado, e eles não têm a vontade de resolver esse problema, né? Exatamente, cara. Quanto mais postergar para eles, melhor, cara. E é muito impactante perceber, assim, primeiro, um dado, quantos atingidos foram afetados agora pelo coronavírus. Foram vários. As mineradoras foram grandes bolsões de espalhamento do vírus, porque não pararam. A mineração entra como serviço essencial, então eles não pararam, né? E diminuíram, por outro lado, a construção do Novo Bento com a desculpa do coronavírus. Então vai atrasar com essa desculpa, mas a mineração continua. E outro dia eu vi o Mauro do Bento, Luiz até que me chamou a atenção, que você conhece, foram visitar a primeira casa pronta, e uma casa toda bonita e tal, não sei o que, com não sei o que de mármore e tal. Aí o Mauro falou com a juíza foi junto e o Mauro falou, pois é, esse mármore tá aí, vocês podiam ter usado na lápide da moradora, porque ela já morreu. Nossa. Então, isso daí são coisas, nesse tipo, são coisas que a gente escuta o tempo todo, né? E muito impactante essa foto, nunca tinha visto, não conhecia ela. Cara, tá guardadinha aí. Uma pancada essa aí. É difícil. Falar de Bento realmente é um processo absurdo. Absurdo. Sem fim. Pode pular, Lu. Isso é o... eu falei mais cedo que eu penso em dípticos, né, para as imagens, mas de uma maneira um pouco diferente do que eu faço esse processo. Hoje eu mandei as fotos aleatórias aí para vocês, então elas não estão na sequência que eu montaria, não, tá? Sim. Aquela do Queninho com aquela da estrutura lá em frente à igreja, sim, mas no geral elas estão mais aleatórias. Esse é um caçador de onça, ele morreu, cara, é recente também, que é uma comunidade quilombola em Açucena também. Fantástico isso, hein? Bicho, uma onça ali que estava rondando a comunidade nos anos 80 e ele, né, abateu. Enfim, não sei os motivos, acredito que por medo, né, porque estava rondando a comunidade e não sabia defender, enfim. Mas era isso. Caçador de onça. Impressionante. Pode passar, Lu. Essa, né, nessa mesma comunidade, Córrego do Lamarão, não. Eita. Córrego do Lamarão. Que é isso, né? Eu gosto de trabalhar muito com essas luzes que entram pelas frestas dessas casas para criar enfim, essa dramaticidade que eu tento trazer para a imagem, né? Não é uma imagem que se revela no primeiro momento, que você tem que, pelo menos é o que eu tento fazer, eu não vou controlar nunca quem está vendo de perceber isso, mas né, a minha intenção também, vocês nunca vão controlar. Claro. É o que eu busco mostrar, essa tentativa de, assim como me foi permitido adentrar na casa dessas pessoas e experimentar essa vivência com eles, eu tento trazer isso também, né? Dessa aproximação com a imagem, de ter que explorar ela de uma maneira que não vem na primeira vez, assim. Uhum. Essa aí é a comunidade do Chapada do Lagoão, que é em Araçuaí. E essa imagem, ela funciona muito com a sequência dela, que eu não sei se vai ser a próxima, não, mas
porque tem uma coisa de movimento, assim, desse lençol inchando, sabe? Aí, ó, essa da mão, e tem mais uma na sequência que, não é essa, mas, porque nessa estrutura narrativa que eu imagino, né, elas vão criando essas sensações próximas aí. Isso é uma outra... Maravilhoso. Isso é um lençol, aí isso é numa comunidade Ribeirão da Cabeceira, lá em Chapada do Norte também, comunidade quilombola. E é isso, né, cara? Essas crianças estavam brincando com essa luva, eu só fiz prestar atenção, né, na luz que me interessa, na luz que eu busco, e dentro desse universo de uma construção de uma imagem que eu tenho, assim. E aí, coincidentemente, foi na mesma viagem eu acabei fazendo a foto do lençol e essa foto da luva. Mas, enfim, a foto da luva não foi pensada por causa do lençol, nem a do lençol por causa da luva, mas depois, no trabalho, eu achei que elas... você define isso, né? na pós, né? Isso você enxerga quando você está ali. Algumas eu lembro, né, na hora. Algumas eu lembro. Olha, essa foto parece com aquela outra lá. Mas... E tem essa coisa, né, cara, da fotografia, o sentido dela é ir mudando de acordo com o contexto que a gente está vivendo. Esse menino com essa luva, por exemplo, se você coloca no contexto agora de falta de oxigênio e tudo isso que nós estamos vivendo, ela toma outra dimensão, né, cara? Ela poderia, ela não diz, a intenção dela não foi isso, mas ela poderia dizer sobre isso também, né? Poderia, é isso, né, cara? Eu não controlo o que o receptor vai perceber, né, como que essa imagem vai te atingir, mas realmente é totalmente possível essa leitura nesse momento, certeza. Sim. Muito feliz essa colocação. Pode pular, Lu. Isso é uma comunidade ribeirinha lá em Almenara também. Eu rodo muito no Vale de Jequitinhonha, né, cara? Eu tenho um carinho absurdo, assim, pelas pessoas do Vale. Desde a primeira vez que eu tive no Vale de Jequitinhonha, em 2004, e desde 2008, quando eu comecei a ter um olhar mais documental para o Vale, a alegria dessas pessoas, eu sempre me remete. Essa também é lá em Almenara, no acampamento Princesinha do Vale. Eu sempre lembro do Milton, né? É uma gente que ri quando deve chorar e que não vive, apenas aguenta, que é um negócio... É isso, pancada, cara. Essas pessoas de uma alegria contagiante numa realidade muito árida, muito distinta da nossa, assim, né? Essa convivência com o semiárido, da falta de água, que é uma coisa do clima, mas também com a falta de interesse, que é uma coisa da política, né? Como que isso se mistura, né? Enfim, pode pular. Essa em Araçuaí, também é uma comunidade que... Esse rio chama Rio Piauí, e ele foi... em Tinga, na verdade, do lado de Araçuaí. Eu não tenho esse estudo, não, sabe, Lucas? Mas, assim, esse rio, aparentemente, ele foi... o curso dele foi prejudicado pela mineração de lítio na região, que é feita desde os anos 70, e aí eu tenho umas imagens de drone que é possível ver como que a área de rejeito é muito próxima à curva do rio, então foi assoreando, né, e também desviando a água para o processo minerário. Então, esse rio hoje, ele é um ribeirãozinho que se atravessa a pé, as pessoas utilizam, esse cara realmente estava tomando banho mesmo no rio. Acredito que ele deva ter casa também, tomar banho no rio,
talvez foi uma opção, porque não é uma região tão pobre assim. Eu acho que foi uma opção tomar esse banho no rio. Mas é isso, né? Eu não tenho um estudo do nível de contaminação que esse rio tem, mas vista, né, da experiência dos projetos minerados e tal, ele deve ter seus metais pesados ali, enfim. Uma puta retrato. Esse é o Cota, nossa, figuraça também, lá da comunidade quilombola do Baú, também em Araçuaí. Nossa, essa região, cara, eles sofrem lá com uma mineração de granito. E aí, ela contaminou o lençol freático deles. A única fonte de água que eles têm lá tem uma água leitosa, sabe essa água com cal que as pessoas no interior passam na parede das casas e tal? É a água que chega na caixa d'água deles, cara, porque está completamente contaminada pela mineração de granito. E aí a prefeitura ela oferece um caminhão-pipa a cada 90 dias, oferecia, porque parece que mudou depois que a gente fez uma denúncia. Eu tive lá com o MAB, e aí a gente fez uma denúncia dessa situação. Parece que havia melhorado esse fornecimento de água para eles, que era um caminhão-pipa, se eu não me engano, 8 mil litros por família para ficar 90 dias. Nossa. É absurdo. Agora, é muito interessante você falar isso, que eu comecei, agora há pouco tempo, eu fiz um trabalho aqui para o LEIA, que é um observatório de monitoramento ambiental, aqui em Itabirito, e a gente sempre se depara preocupado com as grandes mineradoras, com a Vale, com a Samarco, com a Gerdau, e a gente esquece das pequenas mineradoras, né? E dos garimpos ilegais e dessas coisas todas que vão impactar tanto quanto, né? Numa escala menor, né? Mas que às vezes a gente deixa de brigar com elas, né? Por pensar só nos grandes, né? E nesse caso aí é um caso claro disso, né? Bem localizado e com impactos numa população que a gente nem sabe dimensionar, né? Exatamente, cara. E assim, muitas vezes essas pequenas empresas às vezes são mais perversas até, porque é uma relação de coronelismo ali, né? É uma truculência mais presente, porque não tem os acionistas para minimizar as ações assim dos capangas, né? Enfim. É uma situação muito, muito delicada. Eu vou falar uma coisa que é pública, então talvez por isso o Antônio não ficaria com raiva de mim, porque é um processo público, né, e ele fala sobre isso com alguma tranquilidade, mas o Antônio Baú, que é uma das lideranças, ele passa um período preso, uma das lideranças dessa comunidade, ele passa um período preso porque ele foi ameaçado de morte, pediu proteção, não teve proteção, e aí ele buscou a forma que ele achava de se proteger, que era comprando uma arma, né? E aí ele foi parado numa blitz com essa arma e foi preso por causa disso. Não estou defendendo de forma alguma o porte de arma como opção de proteção e defesa pessoal, de forma nenhuma que eu estou dizendo isso. Estou relatando um caso de uma situação específica, né? Que ele não teve a proteção que ele pediu do Estado, buscou de outra forma e acabou preso, e as pessoas que o ameaçaram continuam fazendo isso, né? Enfim, é um processo. É interessante porque, assim, eu fico me segurando aqui para não ir mais a fundo nos assuntos, porque são tantos assuntos, cada foto dessa rende tanto assunto, que eu falei assim, não vamos tocando, porque senão a gente vai ficar 4 horas conversando. Mas é isso, é porque seu trabalho está envolvendo todas essas questões delicadas, né, e questões que me interessam muito também, né? Enfim. Essa é a água que ele tinha acabado de tirar da caixa d'água. Nossa Senhora, que pancada. Ele acabou de tirar da caixa d'água
a caixa d'água que vai para a cozinha, que vai para o banheiro, que vai, sabe? Essa é a água que eles consomem lá na comunidade do Baú. Ou consumiam, né? Não sei. Não, consomem ainda, porque eu falei com eles recente e não tinha melhorado essa realidade, não. Isso foi em 2019 e ela perdura. Já era em 2019 e continua 2021, continua. Pode pular, né? Dentro dos processos minerários que Minas vive, né, ao longo de seus 300 anos, o garimpo é um deles, né? E aí, isso é na região de Diamantina, Alto Jequitinhonha, os garimpos Eita, esqueci o nome dessa pedra aí, cara. É quartzo? Quartzo, né? Pois isso, esse é o quartzo. Que é ornamental, né? Isso. E os cristais, né? O garimpo de cristal. Isso. E aí, esse é o baiano, que é um mineiro, mas é chamado de baiano, estava me mostrando a retirada de quartzo que ele fez lá. Massa. Cara, isso aí é em São Francisco, não é em São Francisco, não, em Januária, norte de Minas, na casa de uma das pessoas mais sensacionais que eu já fui, cara, que é poxa vida, falei dela com tanto carinho e aí o nome escapa, assim, né? É normal. A Rosilene. Ela o norte de Minas e o Vale de Jequitinhonha sofrem com um processo que eles chamam na região lá de viúvas de marido vivo, né? São os maridos que vão trabalhar antes no corte da cana, atualmente na construção civil em São Paulo. E aí o marido dela, junto com os outros filhos mais velhos, estavam... Pode pular, Lu. Talvez a próxima foto seja essa aí. Essa pessoa maravilhosa. Cara. Essa aí. O marido dela estava em São Paulo, ela estava já há 4 meses sem notícia do marido, dos filhos mais velhos. Ela na época, tinha 46 anos, né? E está aí com o filho mais novo no colo, o filho de 4 anos, quer dizer, foi mãe aos 42, uma guerreira, de uma alegria, cara, sabe, de uma simplicidade, de um acolhimento, que eu fiquei impressionado, assim, como que essa, obviamente de uma força absurda, né, porque Nossa. ela cuida da casa, dos 3 filhos menores, e é isso, cara, não tem renda fixa, a renda fixa da família é o Bolsa Família, que dava em torno de pouco mais de R$200 para uma família de 4 pessoas, né, um adulto e 3 crianças, e aí eles estavam recebendo um benefício de um programa P1 mais 100, como é que é? P1, PMI, que é da ASA, Articulação do Semiárido, que é a instituição que trabalha na região. E aí esse projeto ele garantia a construção de uma caixa d'água de terreirão para guardar a água da chuva, que é uma região muito seca do semiárido, garantia recurso para construir uma horta e começar um galinheiro, né? Então a Rosilene ela mantinha essa horta, aquela galinha que estava lá vinha desse galinheiro que ela manteve com esse recurso, né? E aí a horta ela produz para ela e ou troca ou vende, né? Com a vizinhança e tal, assim. Mas, cara, é de uma alegria e de uma força absurda, uma das mais sensacionais que eu já fui, assim. Nossa, essa foto sua... essa imagem, isso aí é para todo mundo ver, cara. Que maravilha, cara. Nossa, eu fiquei emocionado aqui de ver, cara. Que cena, velho. Foi uma generosidade, assim, a imagem apareceu e ela, né, super, enfim, se permitiu, me acolheu, é isso. É o menino deitado ali, nossa, maravilhoso, cara.
foi muito feliz mesmo essa situação, assim, para a imagem, né, para falar do contexto e tal. Enfim, foi um dia feliz, na verdade, né? É isso. A próxima, que já vem cortante, né? Já essa foi uma das últimas vivências que eu tive, foi até durante a pandemia, mas era um processo que estava muito gritante, o abuso que essa comunidade estava vivendo, e a gente avaliou os riscos e viu que tinha que fazer essa reportagem. Foi uma reportagem na comunidade Córrego do Mandingueiro, que fica entre Capelinha e Minas Novas, também no Vale de Jequitinhonha. E lá eles sofriam, cara, o abuso por parte da Aperam, que é uma siderúrgica aqui do Vale do Aço, mas que desde a década de 70 mantém plantações de eucalipto lá na região, né, para poder abastecer os fornos da siderúrgica. E aí, essa comunidade, para o processo de plantio de eucalipto, era comum usar o aldrin e o diedrin, que, né, são agrotóxicos proibidos no Brasil desde os anos 80, porque eles são persistentes, né, são os POPs. Eles não se diluem com facilidade na natureza, eles não são degradados quando ingeridos pelo corpo humano. E aí, desde o final dos anos 70, a Aperam manteve, quando começou o processo de proibição do aldrin, ela enterrou um depósito que ela tinha de aldrin e deixou ele lá esquecido, abandonado, contaminando a terra. Como eu disse, ele é persistente, ele é volátil, né, pode ser transportado pelo vento, pela água, e ele ficou esse tempo todo contaminando a cabeceira do rio que abastece a região. E aí eu fiz essa reportagem para a agência pública e para a Repórter Brasil, dentro da série O Veneno Está na Mesa. E aí o Pedro Grigori me ajudou também no finalzinho, na conclusão do processo lá, foi um parceiro também para finalizar algumas questões. Mas é isso, é o drama dessas pessoas. E aí eu fui recebido nessa casa, né, do seu Geraldo, e aí teve um momento de, como é comum, né, na região, eles engordam, né, os animais, engordam o porco para poder consumir, né, a carne durante um período. Então, nesse dia eles estavam matando, né, a porquinha que eles tinham criado lá para poder consumir a carne, porque não dá para comprar, né, e aí eles optam por esse processo, assim. Pode pular, Lu, por favor. E aí é um processo tradicional, familiar, né? Claro que é extremamente violento para a gente que olha, vai abater um porco, né? Enfim, tirar uma vida não é nada sutil, né? Mas como é uma questão para autoconsumo, para alimentar a família, né? E igual eu falei, tem essa coisa da tradição. Então, sim, as crianças participam com muita naturalidade, assim, sem esse olhar mais que a gente tem mais crítico. Não é crítico, né, cara? Porque eu não consigo condenar essa ação, eu consigo diferenciar essa pessoa, né, de um grande frigorífico, por exemplo. Claro, o processo é diferente, né? É diferente. Não, totalmente. E aí era, né, dentro desse processo da retirada violenta, né, eu estou em dúvida se eu mantenho essa sequência, no sentido dela ser, acho que são umas 5 ou 6 imagens, assim, não tão explícitas, mas é isso do cotidiano, né, dessas pessoas lá do Vale de Jequitinhonha também. E o seu Geraldo, por exemplo, é um que me mandou mensagem, hoje a gente está conversando hoje, hoje é uma quinta-feira, ele me mandou mensagem, no último domingo ele me mandou uma mensagem, assim, está em constante conversa comigo. Assim, contato, legal, isso é importantíssimo, né?
Essa aí é do acampamento Esperança também, no dia do despejo, né, que simboliza um pouco, eu acho, esse... Nó. É o almoço, né, que ela está fazendo o último almoço ali, não dá para ver. Tem as outras imagens mais de perto, mas a Ângela estava cortando umas verduras que ia usar no almoço, enfim. E né, aí tá o barraco dela já desfeito, só esperando mesmo a hora dela colocar no caminhão para poder levar para outro lugar. Foi isso, né? Esse tanto de imagem que eu mandei aí. Não, velho, é isso que eu te falo. Eu vejo seu trabalho no Instagram, eu conheço há um tempo, e toda vez eu me pego surpreendido, porque suas fotos, elas me tocam. Ou me tocam porque me emocionam, ou me tocam porque me incomodam. Então você transita nessas duas vertentes aí, e com coisas que, assim, que falam de... É a Minas Gerais que não está nos nossos olhos, né, cara? Essa Minas Gerais que você mostra aí, ela tá muito distante, né? Principalmente da gente aqui da região mais central e tudo mais. Enfim, como eu te disse, temos os nossos dramas aqui, né? Mas eles são completamente diferentes dessa Minas, né? Do Vale de Jequitinhonha, dessa Minas mais rural, né? Cara, é porque não estão nos holofotes, né? Eu acho, esses dramas aqui. Mas é um drama de toda a região, pô, né? Aquela vez aí que eu tive no Morro do Gogô, em Mariana, por exemplo, né? A convite do Fotógrafos, inclusive, que a gente não pôde fazer todo o processo justamente porque, né, a mineradora impediu a minha entrada tinha uma liminar, né? Eu era proibido de pisar na área lá para não ser preso. Mas é isso, a gente esteve lá no Morro do Gogô, convivi com as pessoas lá um pouco, né? Fui bem recebido, enfim. É um processo realmente que é o tempo inteiro em Minas todo, né? Mas sim, que os holofotes tradicionalmente não olham para esse lugar. Aqui no Vale do Aço mesmo, tem umas situações, aqui em Patinga, que é uma cidade, né, considerada desenvolvida, com uma classe média considerável, enfim, né, uma cidade de porte médio, mas que eu fiz um trabalho em 2018 e 2019, 2019, isso aí em 2020 não deu para continuar, mas era isso, de mostrando essas famílias que estavam em vulnerabilidade alimentar aqui na região, né? Às vezes a gente fala que é o Vale da Miséria, o Vale de Jequitinhonha, que é uma imagem, o Vale da Miséria é um conceito também construído, uma imagem construída sobre a região, né? Mas acho que é só lá que tem esse tipo de situação, e não percebe aqui no nosso quintal, no nosso entorno, né, essa vulnerabilidade das pessoas. Né? Bom, Nilmar, é isso que eu já falei, que eu acho que a gente poderia conversar muito aqui, porque parece que eu estou conversando com você que ninguém vai ver mesmo. Assim, a gente está trocando essa ideia como se a gente fosse preparar algo futuro. Mas, enfim, antes de te agradecer, né, e a gente finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, né? Inclusive, os dois nomes, né, corpos conflitantes e retirada violenta, são realmente, dá para você fazer os livros e dá para você gravar o CD duplo aí, porque são muito bons os nomes, né? Enfim. E no caso de retirada violenta, a gente vê pessoas que são obrigadas a reconstruir suas identidades, né, e territórios o tempo todo. Né? O tempo todo essas pessoas, ou no caso do rompimento da barragem, ou no caso do MST, das ocupações, né? E essas pessoas acabam perdendo o vínculo, né, com as origens e tradições, né? Não sei, eu vejo isso como uma espécie de nomadismo meio forçado, né? Uma coisa que é imposta, né? Então, acho que a pergunta que fica no final é como que você acha que a foto, o vídeo, o audiovisual pode contribuir com a causa desses grupos? E qual a relação que você vê entre a posse de um território e a construção da sua identidade?
Não, peraí que eu não anotei, não. Vamos por partes aqui, são duas Vamos perguntas. por partes. Eu vou inverter. Como que você vê essa relação do cara ter a posse da terra e construir ali a identidade, a memória, né? Enfim, como que você percebe a importância de você ter uma posse de uma terra que é sua, né? Cara, Você... é o processo mínimo da dignidade, né? Que a gente percebe enquanto ser humano, né? Estou com uma camiseta aqui, não sei se dá para ver, que é democracia sem moradia própria é farsa, né? Porque é o mínimo para a dignidade humana, né? E inclusive está garantido na nossa Constituição. As pessoas, eu acompanhei o despejo de um acampamento, Frei Inocêncio, que ele tinha 18 anos, cara. 18 anos que as pessoas estavam ali acampadas, morando em barracos de lona, esperando a regularização da terra para poder ter a posse e construir uma casa com condições mais dignas, né, de alvenaria, ou enfim, da forma que elas escolhessem, mas que fossem mais confortáveis do que lona, porque quem fala que essas pessoas, isso é vagabundo que gosta de aproveitar, tenta viver, passar uns 2, 3 dias no barco de lona para você ver como que é extremamente desconfortável, quente, enfim, né? E essas pessoas estavam lá 17 anos no acampamento Padre Gino, em Frei Inocêncio. Eu tinha falado só o nome da cidade, mas é Frei Inocêncio e o acampamento é o Padre Gino. E elas já tinham esse sentimento de pertencimento, já percebiam, já tinham gerações, né, sendo construídas ali, filhos que já tinham nascido naquela terra. Então, a desconstituição enquanto ser humano, eu acho, nesse sentido, sabe, é muito forte, cara. Foi logo num dos primeiros meses do desgoverno que a gente vive, e aí eles foram, né, vítimas já desse processo de criminalização e que essa classe que hoje está aí constrói em cima dessas pessoas, mas já estava o comércio, já tinha ao lado do acampamento, já tinha um comércio estabelecido que atendia ao acampamento e também que recebia produtos do acampamento para vender para a cidade, sabe? Quebrou toda uma cadeia que já estava organizada ali naquela região. Então, essas famílias que não ter essa segurança de um lar, não ter a segurança alimentar, é um processo mínimo da dignidade mesmo, assim, né? É uma frase que sempre, hoje, depois de amadurecida, eu sempre penso antes de falar, que é o tal do eu tô com fome. Cara, né? Tô com fome? Não sei, né? Eu tô sem alimentar 3, 4 horinhas ali, talvez eu tô com um desconforto aqui na barriga, mas fome ganha um significado mais amplo, né? Vendo a realidade dessas pessoas, assim. E aí, eu acho que a fotografia, ela não tem exatamente o papel de mudar isso, não. Mas, é claro que eu trabalho no horizonte, né, na perspectiva de que isso possa gerar uma discussão que talvez vá fazer com que os entes responsáveis mudem aquela realidade. Eu já tive uma felicidade, por 3 vezes eu tive o retorno, ou do Ministério Público, ou da própria comunidade. No caso recente lá do córrego do Mandingueiro, eu tive retorno positivo de que a partir da publicação da reportagem, o Ministério Público rapidinho encaminhou o processo, a indenização foi feita, enfim, de alguma maneira contribuiu para que
melhorasse, né, a qualidade de vida daquelas pessoas em algum sentido, assim. Então, eu trabalho com essa perspectiva de querer mesmo provocar essa mudança, mas tendo sempre a consciência de que eu sou fotógrafo, que o máximo que a minha imagem vai fazer realmente é provocar discussão. E eu sou muito honesto quando eu falo isso com as pessoas, inclusive, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade mesmo, assim, elas me acolhem com uma perspectiva muito maior do que a minha de mudança, né? E eu falo com eles o tempo inteiro, assim, gente, vamos ver, né? Vou publicar essa foto, vou publicar essa reportagem, esse documentário, mas eu, infelizmente, não posso garantir nada, a não ser de que eu vou contribuir para que a história seja vista, né? Porque é a história de vocês, igual eu falei, que já são pessoas que têm voz, têm caso, têm identidade, tem toda a causa delas ali, e eu sou o estrangeiro que estou chegando, assim. Então, o meu trabalho vai contribuir, eles vão contribuir porque eu vou, né, construir as minhas imagens, né, contar as minhas histórias, e eu vou contribuir com a luta deles de uma maneira que talvez eles não conseguiriam sem mim, né, de alguma amplitude que esse trabalho vai ter. Conseguiriam com outras pessoas de maneira diferente, né, mas dentro do meu universo, onde eu consigo chegar, com as minhas imagens, é o que eu posso oferecer para eles. Né? Essa era uma pergunta, né? A outra é... Não, acho que você acabou respondendo as duas, porque você falou você falou da importância do lugar, né? De você ter ali as suas raízes e de como que é essa aflição. Nesse caso é muito impressionante, as pessoas estão ali 15, 16 anos, mas sem poder, né, às vezes, planejar a longo prazo, ou fazer, ou construir, ou investir ali, né? Enfim, exatamente. Uma coisa... A gente está aí há 1 ano e meio de pandemia, com incerteza, lidando com essas incertezas e sem saber lidar, né? Eu falo nós, privilegiados, né? Sim, brancos, sim. classe média, enfim. Então, imagina a pessoa que está 16, 17 anos vivendo de incerteza, né? Então... Tem uma questão, cara, desculpa te cortando aí, Lucas. Não, pode falar. Claro. Porque, assim, essas comunidades tradicionais e originárias, por exemplo, elas sofrem muito, assim, porque elas têm uma cultura muito peculiar, né? Um culto à morte que é diferente de nós ocidentais, por exemplo, né? Da nossa cultura. Nós ocidentais, não, porque eles também são ocidentais, da nossa tradição cristã, católica, né? O protestante. Né, os povos, os indígenas que eu tive lá no oeste do Paraná também, até tem imagens deles no processo do livro. Hoje eu acabei não mandando essa seleção, mas são famílias que foram expulsas das terras que ocupavam por gerações para a construção da hidrelétrica de Itaipu, né, e do Parque Nacional do Iguaçu. Então, lá onde hoje, né, você vai ver as cataratas lindas e tal, não sei o quê, tem cemitérios ali, tem os ancestrais estão lá, né? Então, não poder evocar essa ancestralidade para eles é um choque, sabe, impagável, assim. Né? E hoje eles foram colocados em áreas que estão completamente espremidas pelo agronegócio, sabe? Em umas condições que eles são contaminados pela pulverização de agrotóxico, né? São criminalizados por às vezes, não terem a cultura do trabalho igual a gente tem nesse nosso modo capitalista. Eles têm outro tempo, outra forma de lidar, outra relação, outro ritmo, né? Então, assim, são essas... Eu tive, por exemplo, com um grupo lá, junto com o Bruno Soares também, lá, meu parceiro. A gente foi numa aldeia Dois Irmãos,
que as lideranças foram presas e ameaçadas de morte porque retiraram 3 bambus da reserva de Itaipu, do Parque Que Nacional. isso, cara. Tiraram o bambu para fazer um instrumento que me foge o nome aqui agora, que é usado pelas mulheres nos rituais de reza que eles fazem todos os dias no entardecer. Assim, questionar a ilegalidade de retirar um bambu, não vou questionar, porque esse é um parque, uma reserva, tudo bem. Mas na hora que você olha do lado, cara, que tá o agronegócio tomando, empurrando o parque, sabe? Aí você vai brigar com quem tirou 3 bambus. Sabe? É um disparate, cara. Né? Não tem uma proporção no tratamento. É desproporcional, assim, né? E de pessoas que eram os verdadeiros donos da terra, né? Que chegaram ali primeiro, foram expulsos, né? Enfim. Então, essa tradição, esse respeito com a identidade é outro direito que é muito violado dessas pessoas. Bom, Neymar, mais uma vez aí, uma aula aqui. Que isso, cara. Tenho certeza que todo mundo em casa está aprendendo muito aí com você. Você é um cara que nos representa demais. Você pode ter certeza que a gente se orgulha demais de ter você aí como parceiro. E suas histórias são cada vez mais incríveis, velho. E mais importantes de serem contadas, de serem mostradas, né? Incríveis, eu falo por isso, incrível pela própria palavra mesmo, assim, de não dá para acreditar que que tem tanta gente passando por tanta coisa perto da gente, né? E muitas vezes a gente quer fingir que não existe, né? E você, pelo contrário, não. Você vai atrás dessas histórias e mostra para a gente, né? A urgência da gente se voltar para essas minorias, né? Para essas populações para esses corpos conflitantes, né? Para esses grupos que sofrem com as retiradas violentas, né? Enfim, fica aí nossa gratidão e conte sempre aí com Fotógrafos de Ouro Preto. E pode dar uma última palavra aí, falar para o pessoal onde te achar aí nas redes. É isso aí. Brigadaço, cara, brigadaço, assim, né? Esse carinho é recíproco, viu, Lucas? Eu fico muito, muito feliz pela generosidade aí das palavras, mas é um carinho recíproco também. Enfim, né, Ouro Preto também sempre me acolheu, né, tanto o encontro quanto as pessoas aí também foram muito generosas comigo. Para quem assistiu, obrigado aí pela disponibilidade também, pela atenção disponibilizada aqui nesse momento. Eu estou por aí como Nilmar Lage. Estou no Instagram, está no meu site. O Facebook eu dei uma cansada nos últimos anos. Ele existe, mas de maneira inativa. Mas é isso. Sou fácil aí de encontrar para trocar ideias. Enfim, se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma questão, a gente pode conversar também. Então, beleza. Isso aí, Nilmar, muito obrigado. Eu vou convido todo mundo aí a continuar acompanhando o Fotógrafos de Ouro Preto online, através do nosso site, www.fotografosdeouropreto.com, nosso canal do YouTube. E é isso. Um abraço aí, Nilmar. Vida longa. Ano que vem, todo mundo junto, né? Bem aglomerado. Vamos ver aí se a gente consegue fazer com um gostinho ainda melhor. Massa, um abraço para a turma toda aí, Nilmar. Cara, obrigado. Um abraço também para sua família, para seu pai, todo mundo, cara. Legal demais. Luísa, beijão, querida. Valeu demais. Beijo, Nilmar. Valeu. Valeu, galera. Até mais. Falou. Até mais, um abraço. Gratidão. Um abraço.